Olá, meu amigo, olá, minha amiga do canal Raciocínios Espíritas, tudo jóia? Eu sou o professor Danilo Cruz e estou de volta, dessa vez continuando o capítulo que iniciamos na semana passada sobre o mergulho de Jesus, do livro Sabedoria do Evangelho, volume 1, que é que a gente está analisando agora. Nesse capítulo específico a gente vai trazer, na verdade, a fala de João Evangelista, que foi uma testemunha ocular do acontecimento. Então agora a gente tem a oportunidade de perceber o que é que Pastorino vem trazer de reflexão, e aí ele vai coroar o final do capítulo com uma visão mística, uma visão simbólica, uma visão analógica para as nossas jornadas evolutivas, como uma espécie de reflexão para o que nós vamos encontrar na nossa caminhada evolutiva. Pois bem, vamos ver o que é que ele traz de contribuição para nosso olhar? O capítulo, como eu disse, é o mergulho de Jesus, e hoje nós estamos na parte 2. E aí, Pastorino vai trazer o Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 29 a 34. Lá ele diz que no dia seguinte viu João a Jesus que vinha a ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o erro do mundo. Este é o mesmo de quem eu disse: Depois de mim vem um homem que começou antes de mim, porque existia primeiro que eu. Eu não o sabia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, é que vim mergulhar na água. E João deu testemunho, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o sabia, mas aquele que me enviou para mergulhar na água disse-me: Aquele sobre quem vires descer o Espírito e ficar sobre ele, esse é o que mergulha no Espírito Santo. E eu vi e testifiquei que ele é o escolhido de Deus. Essa é a fala de João Batista a respeito de João Evangelista a respeito da fala de João Batista. Pastorino diz que mantém separado, embora houvesse repetição de algumas cenas, porque a narrativa, na verdade, diverge um pouco dos evangelhos sinóticos. Ele vai dizer que, em primeiro lugar, João, o evangelista, tanta importância dá à numerologia, assinala no dia seguinte, reportando-se ao interrogatório do Sinédrio, coisa de que os outros não cogitam. Não há necessidade, a gente acredita, de interpretar isso ao pé da letra. Diríamos o quê? Que na verdade é um símbolo para uma segunda etapa. Mais adiante a gente vai ver que ele repete no versículo 35 a mesma expressão, com o mesmo sentido, revelando então os 3 passos da evolução desse caso. Primeiro, o interrogatório da personalidade João, como a gente já analisou anteriormente, estabelecendo aí seus limites reais. Segundo, o mergulho na individualidade, que então passa a agir através da personalidade. E, em terceiro lugar, a transferência dos discípulos de João, que abandonam também a personalidade para aderirem à individualidade. No caso aí simbolizado como Jesus, como o lado crístico do ser. Então a gente volta ao texto e diz o quê? Que João viu Jesus vir até ele. Essa narrativa aí é posterior ao mergulho de Jesus, que é contado logo após como fato já vivido anteriormente, nos versículos 32 e 33. E ele então atesta diante dos discípulos: Eis o Cordeiro de Deus que tira o erro do mundo. O que significará aí a expressão Cordeiro de Deus? Seria uma alusão ao Cordeiro Pascal ou ao servo de Yahvé?
Aí, segundo Isaías, a gente vai ver, eles diz que como um cordeiro levado à matança e como uma ovelha diante do tosquiador. A gente vê isso lá em Isaías no capítulo 53, versículo 7. Mas ao cordeiro se atribuía a qualidade de expiar os pecados do mundo, que é algo que jamais foi atribuído a Jesus, conforme a gente vai ver em comentários sobre o Novo Testamento e o Talmud e o Midrash em Inchen, né, nos grandes exegetas, eles falam a respeito disso. Então, existe uma semelhança com Isaías, mas ela é mais aparente do que real. Além disso, o verbo que é empregado por João de tirar o erro é areim, para esclarecer a verdade, é bem diferente do que é utilizado por Isaías, que é fereim, que é tomar sobre si o erro para expiá-lo como vítima. É outra coisa, é completamente diferente. Não dá para admitir que nessa época se cogitasse de um Messias sofredor. Não obstante, como diz Pastorino, alguns hermeneutas, alguns intérpretes explicam pelo sentido interno que no momento da teofania, ou seja, da manifestação divina ali, do mergulho de João, de Jesus por João, né? João tenha compreendido todo o alcance dessa missão sacrificial de Jesus e aí tendo aplicado a expressão Cordeiro de Deus nesse sentido exato de Isaías, conforme o que a gente viu lá no capítulo 52 e também no capítulo 53. É preciso que a gente recorde que, de passagem, o latim agnus, que é cordeiro, é símbolo de pureza, se aproxima muito do ignis, que é fogo, que em sânscrito, a língua mater do latim, é agni, com o sentido de fogo purificador, fogo do holocausto. E aí, Pastorino lembra que logo depois, João repete essa frase sibilina que costumava dizer a seus discípulos. Ele diz assim, ó, depois de mim vem um homem que começou antes de mim, porque existia primeiro que eu. A gente precisa analisar essa frase, né? O homem, aí no sentido de macho, varão, que no grego é anir, que vem depois de mim, que no grego é opisomou, que é na verdade atrás de mim, com o significado temporal, ou seja, aparecerá entre vós depois de mim, e segue que começou antes de mim, quer dizer, nasceu na eternidade, tornou-se ser, como no grego está lá escrito gegonen, na verdade virou um fato, virou um feito, é escrito no perfeito, antes de mim, que é emprostemou na minha frente, ou seja, aconteceu antes, né? Então, alguns interpretam que me superou, que passou à minha frente, e dá a razão porque existia primeiro que eu, que é otiprotosmouin, que é meu primeiro, na verdade, que está na minha frente. Então, é claro aqui a questão da reencarnação, ou pelo menos a pré-existência dos espíritos. Como é que Jesus existia antes, né? Então, Jesus como homem existia antes de João. Então, como homem tomou corpo. E a conclusão lógica é que se ficar provado que um só homem existiu antes do nascimento, fica automaticamente provada aí a questão da pré-existência para os homens todos, né? Para todos. Então, se existe a pré-existência de um só espírito comprovada, ele só poderá nascer na Terra por meio da encarnação. E se pode realizar esse tipo de feito uma vez, poderá também realizá-lo quantas vezes ele quiser ou quantas vezes ele necessitar para o seu processo evolutivo. Então, depois, concedendo uma explicação aos discípulos, João Batista vai, então, e revela a eles por que fez essas afirmativas. Ele diz, eu não o sabia, mas vim mergulhar na água para que ele fosse manifestado a Israel. E nas tradições vulgares, a gente vai ver que eles trazem assim, eu não o conhecia, mas o verbo
em grego idem, no texto, mais que perfeito, né? E do perfeito presente do indicativo, e oida, do verbo eido, e, portanto, com o sentido de imperfeito do indicativo, a gente vai ter o significado primordial aí de saber ou estar informado. Então, João Batista, na verdade, confessa que não tinha informação, que não tinha conhecimento total da missão de seu parente Jesus, mas que tinha vindo à Terra, reencarnado, para que ele, o Messias, pudesse se manifestar. Então, o testemunho do mergulho de Jesus, do batismo de Jesus, era essencial, era imprescindível para que João reconhecesse ele como sendo o Messias e, como tal, apresentasse ao povo desse mesmo modo. Então, com isso, a gente compreende melhor a frase de Jesus em Mateus, quando ele diz: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Ou seja, ajustar-nos ao que está previsto. Então a gente continua com os esclarecimentos, dando aí o motivo porque soube de que se tratava aí o Espírito. Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Esse pormenor aí de que o Espírito não santo nem de Deus, concordando aí com Marcos, permaneceu sobre Jesus, parece ser um valioso e será, como diz Pastorino, repisado mais adiante. Ele repete: eu não o sabia, e explica: mas aquele que me enviou para mergulhar na água disse-me. A notícia de que alguém enviou João Batista à Terra, logo a pré-existência, logo a reencarnação, é claramente de suma importância e confirma as palavras de João Evangelista no capítulo 1, versículo 6. Quem será esse alguém que enviou João à Terra? Quem é esse que mandou João à Terra? A gente acredita que seja o próprio Jesus, com o nome de Yahvé, Jeová, né? Antes de encarnar, firmando-lhe na memória um fato típico que não seria esquecido: aquele sobre quem vires descer o Espírito e permanecer sobre ele, esse é o que mergulha no Espírito Santo, como disse em grego, né, sem um artigo, como a gente já explicou anteriormente. O sinal foi cumprido no mergulho de Jesus, que o evangelista então supõe conhecido e dele não fala. E conclui: eu vi e testifiquei que esse é o escolhido de Deus. Nas traduções vulgares, eles trazem o Filho de Deus, que é uma lição dos manuscritos borgianos, lá no século V, conforme Freirianus, a gente vê que tem alguns outros autores também, mosquenses, campianos, lá no século IX, que dizem, né, mas aí, como diz Pastorino, ele prefere a lição o escolhido de Deus, que em grego é eklektos touteo, porque é atestada com mais antigos e mais importantes manuscritos, como o Papyrus Oxyrhynchus, do século III, e pelo Sinaítico, do século IV, e o Vercellenses, do século IV, e o Veronenses, também do século IV, e pelas versões siríacas, sinaíticas, do século IV, e curetoniana, do século V. Aí Pastorino vai dizer que também pela Vetus Latina, no Codex Palatino, também do século IV, fica essa interpretação, essa tradução melhor, como sendo uma tradução mais aproximada do que se queria dizer à época. Aí Pastorino diz que, além disso, a expressão escolhido de Deus é muito empregada em grego, né? No Novo Testamento a gente vai ver isso bastante, no 70 também a gente vai ver isso bastante, em diversos momentos do Evangelho de Mateus, do Evangelho de Marcos, do Evangelho de Lucas, do Evangelho de João também, né? Nas epístolas de Pedro, ou de Paulo, desculpa, aos Romanos, aos Colossenses, a Timóteo, a primeira, a segunda a Tito, a primeira epístola de Pedro também, a segunda epístola de João, no Apocalipse, a gente vai ver vários momentos essa tradução.
que a gente tem uma responsabilidade aí nessa versão de perceber que João, na verdade, viu e deu testemunho de que ele, Jesus, era o escolhido de Deus para a missão de Messias, ou seja, de enviado crístico. E aí o mergulho de Jesus, na verdade o batismo de Jesus, a gente encontra o fato material de estudo. Na teosofia, por exemplo, como aponta Pastorino, disse que no momento do batismo o Espírito de Jesus saiu do corpo, deixando para que nele entrasse, como entrou, o Espírito do Cristo, que aí permaneceu até o momento da crucificação. Olha que visão interessante, diferente da visão espírita, né? E aí Pastorino diz que esta ideia está expressa de maneira incompreensível, mas assim mesmo, através dessas palavras, nós percebemos a realidade de que do que houve ali naquele momento, né? Então Jesus, como personalidade, manifestou uma tão grande humildade que ele se aniquilou a si mesmo, e o aniquilamento da personalidade pela renúncia a qualquer vaidade, a qualquer orgulho, foi tão grande que não mais agiu daí por diante. E isso fez através de Jesus, né, com que ele só aparecesse, só agisse o seu Cristo interno, isto é, a sua individualidade crística, o seu eu divino, o Deus nele, como há o Deus em nós. Então, essa é a meta de todas as criaturas. Quem quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, disse Jesus lá em Mateus capítulo 16, versículo 24. Ou seja, anule sua personalidade com humildade máxima e então poderá seguir a mesma estrada que Jesus, que a viveu antes, justamente para nos dar exemplo, o exemplo vivo e palpitante da humildade e do autoaniquilamento. O João Batista, na verdade, é o protótipo da personalidade já espiritualizada. Ele nasce antes de Jesus, que exprime que é a evolução da personalidade e se dá antes da individualidade. João, que é a voz que clama, preparando o caminho para o Senhor, ou seja, para a individualidade. Daí a gente vai ver João, no capítulo 3, versículo 30, dizer que é necessário que ele, Jesus, a individualidade, cresça e que eu, João, a personalidade, diminua. Se não for esse sentido, haveria uma contradição com o que antes foi dito, né? Quando se disse, é tão grande que não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Se já era tão superior a João, por que teria que crescer? E se João era tão pequeno, por que teria que diminuir? Não seria aí, como pergunta Pastorino, o caso de João dever progredir, aperfeiçoar-se, crescer para se tornar tão grande como Jesus? A meta não é o crescimento espiritual, no final das contas, mas aí, na verdade, se trata da oposição entre a personalidade e a individualidade. É preciso que a personalidade diminua e a individualidade cresça. Para que a segunda cresça, só há um caminho. É fazer com que a primeira diminua até anular-se. Só desse modo a gente vai compreender essa frase de João. Então, o intelecto iluminado de João percebe essa luz da verdade, percebe a bondade do amor, percebe o fogo do poder de Cristo, e então anuncia como sendo o Cordeiro de Deus, pregando a necessidade da metanoia, da transmentação, da transformação mental, da reforma mental, usando as palavras de Pastorino. Então, desse modo, é possível perceber o reino de Deus, que, diz ele, se aproxima de vós, ou melhor, que está prestes a penetrar nos mistérios recônditos do Eu Supremo, do Eu Crístico, que jaz em nós. Então, o conhecido batismo deve ser entendido aí no sentido real e pleno da palavra original grega. É um mergulho. É um mergulhar. Então, com efeito, é um mergulho consciente na presença de Deus dentro de nós.
um mergulho consciente em nosso próprio coração, um mergulho que se dá, na verdade, que traz o desenvolvimento pleno à individualidade, traz o desenvolvimento pleno ao espírito. João, que é a personalidade, só realiza o mergulho na água, ou seja, o mergulho exterior. Mas Jesus, que é a individualidade em pessoa, veio exemplificar-nos o mergulho no fogo, ou Agni aí que a gente falou agora há pouco, né? Na centelha de Deus em nosso coração. É esse o fogo. Por isso é que nossos comentários, a gente acena a semelhança da raiz latina agnus, que é cordeiro, do grego, né, amnose, com o sânscrito agni, no espírito, ou seja, no eu profundo, nosso verdadeiro eu espiritual, que é o Cristo cósmico, que é Deus em nós. Aí Pastorino faz uma parte sobre o espírito, ele diz assim, vamos aproveitar para esclarecer qual é a distinção que a gente faz das diversas acepções da palavra espírito. E aí ele começa a falar que de vez em quando a gente escreve entre aspas, com a inicial minúscula, com o espírito, quando a gente quer então se referir ao termo comum de espírito desencarnado, ou seja, ao espírito da criatura que ainda está preso à personalidade, à necessidade da reencarnação, com um rótulo, ou seja, um nome. Por exemplo, o espírito de João, o espírito de Antônio, que na verdade é o espírito João, o espírito Antônio, né? De outras vezes a gente escreve a palavra espírito com a inicial maiúscula, o espírito. Com isso a gente significa a individualidade, ou seja, o trio superior, como a gente já falou anteriormente, né? Que é composto da centelha divina, da mente e do espírito, essa composição aí, mas sem nome, não está sujeito ao tempo, ao espaço. É o espírito imortal. Então, quando o espírito se prende à personalidade, passa a ser espírito, com letra minúscula, de uma criatura humana, encarnada ou desencarnada. E o espírito, com letra maiúscula, é o que está aí em contato com o eu profundo, em contato com a centelha divina, com o Cristo cósmico, com o self. Enquanto que o espírito, com letra minúscula, está em contato com o eu pequeno, que tem um nome. Então, nós somos forçados a fazer esse tipo de distinção, diz Carlos Torres Pastorino, para que as ideias fiquem muito claras, para que não deixe dúvida. Então, além disso, a gente tem também o termo o Espírito, no caso, como Espírito de Deus, como Espírito Santo, que é a manifestação cósmica da divindade, também chamado Cristo cósmico, que é de todos somos uma partícula, um reflexo. Que em nós o Cristo é denominado Cristo interno, ou centelha divina. E é aí a manifestação divina em cada um de nós. Pastorino diz que não se pense, entretanto, que a reunião de todas as centelhas divinas, ou todas as mônadas, como preferem alguns outros filósofos, das criaturas, formem o Cristo cósmico. Não. Ele está imanente dentro de todos nós, mas é infinito e, portanto, é transcendente a todos, porque existe aí algo mais, né? A alma de todos infinitamente. Então, o mergulho que a gente fala aí, na verdade, exprime, em primeiro lugar, o encontro do espírito, com letra minúscula, personalístico, com o seu próprio espírito, com letra maiúscula, individualidade. E depois disso, em segundo lugar, a absorção do espírito, com letra maiúscula, no mais recôndito do seu eu profundo. Ou seja, a unificação do espírito com o Cristo interno, com sua consequente integração com o Cristo cósmico. Então, o Pastorino diz que quando a criatura dá esse mergulho profundo, o Espírito de Deus desce sobre ele e nele permanece. É essa visão de João, né? Essa união é definitiva e absorvente. Para se conseguir esse mergulho, a gente tem que ir ao encontro de Deus em nosso coração. Mas também a gente precisa, obviamente, aguardar que Deus desça a nós. Ou seja, temos também que esperar a ação da graça, usando aí um termo
que é muito grato para alguns exegetas, para se realizar um encontro sublime. A forma da pomba, que foi percebida pelo Batista e que é por ele salientada, simboliza também aí a questão da paz interior, que é permanente, e essa paz que o mundo não dá, como diz João no seu evangelho, né? A voz divina revela aos ouvidos internos do mensageiro como sendo o filho amado, como o escolhido, confessando-se satisfeito com ele. Então esse mergulho foi compreendido por Paulo de Tarso. Ele compreendeu perfeitamente. Ele escreveu dizendo que todos quantos fostes mergulhados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Na Epístola aos Gálatas ele fala sobre isso, né? Desde que um homem mergulha em seu íntimo, então ele passa a ser revestido do Cristo interno, como foi Jesus. Então, Pastorino diz que quase que o interior se torna exterior e a personalidade vai se anulando e cedendo lugar à individualidade, que então começa a se manifestar externamente. E aí vem a compreensão do não sou mais eu, personalidade, que vivo. É o Cristo, individualidade, que vive em mim. Paulo também aos Gálatas fala sobre isso. E aí ele ainda acrescenta, agora Cristo será engrandecido em meu corpo, personalidade, quer pela vida, quer pela morte, pois para mim o viver é Cristo e o morrer, a personalidade, é lucro. Ele fala isso na Epístola aos Filipenses. E explica, por isso nós, de agora em diante, não conhecemos a ninguém segundo a carne, ou seja, a personalidade. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, agora, contudo, não o conhecemos mais desse modo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Olha que fala interessante. Ele continua dizendo, passou o que era velho e se fez novo. Na segunda epístola aos Coríntios ele vai trazer isso. Esclarece mais, ele diz assim, pois morrestes na personalidade e vossa vida está escondida com Cristo de Deus. Na carta aos Colossenses, né? Ele vai trazer isso. E Pedro, apóstolo, também localizando a centelha divina no coração, aconselha de maneira bem clara, santifica Cristo em vossos corações. Na primeira epístola de Pedro ele coloca essa frase. Então, nesse estado, após o mergulho interno no coração, é que a criatura passa a ser o escolhido ou o filho de Deus, porque se purificou, porque santificou seu coração de todo apego personalístico, de todo ego. Né? E aí, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, como diz no Evangelho de Mateus. E estão com a pomba da paz divina permanente, pacificando-se e pacificando a todos. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha também Mateus aí, trazendo no Sermão da Montanha. E assim, perdem o apego a pai, a mãe, a esposa, filhos, a si mesmo, e seguem ao Cristo interno em seus corações. Como diz lá no texto, né? Quem ama ou se apega a seu pai, ou mãe, ou filho, ou filha, mais do que a mim, o Cristo, não é digno de mim. O que acha a sua vida personalística, perdê-la-á, porque morrerá um dia. Mas o que perde, ou seja, renuncia sua vida personalística por minha causa, achá-la-á, como diz também o Evangelho de Mateus. Então, o homem que atingiu esse ápice sublime no mergulho dentro de seu espírito, dentro do fogo da centelha divina que jaz em si, ele tira o erro do mundo, ele liquida seu karma, e justamente por seu exemplo de amor e de humildade, ele revela todos o caminho certo, o caminho crístico, que leva à verdade, que leva à vida. E Paulo ainda vai explicar de maneira muito clara, ou ignorais que todos os que fomos mergulhados em Cristo Jesus, mergulhamos na morte dele. Aí na Epístola aos Romanos ele diz isso, né? Quer dizer,
os que tomam contato com a individualidade fizeram a personalidade perecer crucificada na carne. E é bom lembrar que a cruz é o símbolo do corpo, de pernas juntas e braços abertos. E por isso exprime o quaternário inferior da personalidade, que é o corpo denso, o duplo etérico, o corpo astral e o intelecto, pelo que traz Pastorino. Então, por isso, num só Espírito, que é Cristo, fomos todos nós mergulhados no corpo. Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios. Então, a comparação do mergulho no Espírito é feita exemplificando-se com o ato oposto, quando o Espírito, com letra minúscula, mergulha no corpo, ou seja, na reencarnação. Assim como ao nascer o Espírito mergulha na carne, assim nós todos, embora ainda crucificados na carne, teremos que mergulhar a personalidade e no Espírito, com letra maiúscula, e no fogo, fazendo que essa personalidade se aniquile, se anule e pereça. Então, com isso, com a anulação da personalidade, e será tirado o erro do mundo, porque ninguém mais terá pruridos de vaidade, no sentido de amor próprio, ferido aí no caso, nem vai se magoar, porque sabe que nada externo pode atingir seu verdadeiro eu, que está em Cristo. Então a gente vai ter o perdão em toda a sua amplitude e a ausência de mágoas, raivas, ódios, reinando apenas o amor e a humildade em todos. O adversário será dominado, o adversário, aí visto como diabo ou Satanás, é a própria personalidade vaidosa e cheia de empáfia, como disse Pastorino, em cada um de nós. Quando a gente consegue liquidar a personalidade, acaba a separação e o erro, e acaba o erro do mundo, o pecado do mundo. Então é o momento em que a gente percebe como é necessário que a gente faça essa caminhada, esse processo evolutivo de maneira racional, de maneira compreendida, de maneira consciente, para poder a gente fazer com que esse processo evolutivo seja mais rápido e efetivo. Isso depende de nós para poder vencermos a nossa personalidade através do cultivo do bem, do alinhamento com as leis divinas. A gente precisa se alinhar a elas, que aí verdadeiramente estaremos mergulhando na presença de Deus em nós. Tarefa árdua, hein? Mas teremos que fazer. Isso é inexorável, melhor dizendo, né? A gente fala errado, inexorável, mas é inexorável. Isso é inexorável, a gente vai ter que fazer. Então que a gente faça de maneira racional, consciente, deliberada, para ajudar o processo, em vez de travá-lo, em vez de dificultá-lo, em vez de resistir a ele. Então que as bênçãos do Mestre possam acolher em nossos corações esses sinceros propósitos de ajudarmos no processo evolutivo que nos cabe. Um grande abraço, até a semana que vem, quando a gente vai prosseguir os nossos estudos, trazendo mais um pouquinho para a gente entender o nosso processo evolutivo e a metáfora da vida de Jesus em nossas vidas como nosso modelo e guia. Grande abraço.